Você não pode tomar decisões quando está dominado por uma emoção. Poder contribuir um pouco mais para que as pessoas vivam melhor, vivam com sabedoria e alcancem o destino que elas têm sonhado. Então, princípios valem mais do que sentimentos. Quem se guia por sentimento acaba quebrando um monte de princípio. Exato. E aí vive a vida com o resultado que tem hoje. Decide baseado no que sente e não baseado naquilo que se comprometeu. Por quê? Porque as emoções são passageiras, mas as decisões são permanentes. Boa. Então você, numa emoção passageira, tipo, eu tô com ódio do meu marido porque ele fez isso. Você toma uma decisão tipo, vai embora. Que daqui a 2 dias o ódio vai diminuir, a raiva vai passar. Você fala, não devia ter feito isso, mas ele já foi e já está com outra pessoa. Entendi. Então, emoções são passageiras, decisões são permanentes. Você não pode tomar decisões quando está dominado por uma emoção. Como que você orienta especificamente isso, Bruno? Porque decisões são permanentes, emoções são temporárias. E aí, qual é a válvula para o cara perceber antes de fazer? Porque às vezes o cara se arrepende, puta, fiz cacete, que cagada. Tem 3 caminhos ou 4 para quem acredita em Deus, para quem está começando a reconhecer a inteligência espiritual na sua vida. Primeiro caminho, convivência. Impossível você conviver com uma pessoa que tem controle emocional e não começar a absorver isso. Perfeito. Então eu era um cara muito descontrolado emocionalmente, na minha vida toda. Só que nos últimos 10 anos eu comecei a conviver com gente que é mestre das emoções. Convivi com o Dr. Augusto Cury. Sim, você sempre fala dele. Maravilhoso. Um mestre nessa área. Comecei a conviver com muitas pessoas que eu fui só na modelagem, na convivência. Eu falei, eita, e o cara nunca fala alto. Caramba, esse cara aqui perturbou ele e ele manteve a postura. Então tem que manter a postura? Não é para revidar? Entendeu? A convivência te ensina muito. Segunda experiência. Você sabe muito bem, e por experiência, ou porque você passou ou viu alguém passar, que se você botar sua mão no fio desencapado vai te dar um choque. Sim. Mas uma criancinha de 2 anos ainda não sabe disso. Por isso que você fala, não coloca a mão, ele fica tentando colocar a mão na tomada. Sim. Então, o que nós temos que pensar? A experiência, que é passar por algo e aprender com ela, porque se você só passou e não aprendeu, não é experiência. Opa, peraí. Então fala de novo. Experiência é quando você passa por algo e aprende com aquilo, virou experiência. Se você não aprendeu, porque tem muita gente que fica 10 anos no mesmo problema, não aprende. Não é experiência, é só problema acumulado. Boa, esse é um conceito. Entendeu? Então a experiência, ela começa a partir do momento em que você aprende. É por isso que a experiência que gera maturidade não tem a ver com a idade. Tem a ver com as batalhas vencidas na vida. Tem gente de 50 anos de idade física que tem 20 anos de idade emocional. Porque nunca acumulou experiência, só acumulou problemas, só acumulou vivências, mas não experiências. Porque a experiência tem que vencer. Então, você pode aprender... Convivência, experiência? Convivência, experiência, leitura. Cara, a leitura é excepcional. É excepcional. Porque você aprende com a vida dos outros. Você aprende através da dor dos outros. Você leva a sua mente para um mundo que está sendo criado pelas palavras. A leitura, ela não tem explicação. Qualquer pessoa que quer vencer na vida precisa se dedicar na leitura. Eu defendo mais a leitura do que a formação escolar em si. Né? Porque eu vi muita gente que tem 5ª série só, cara, e venceu na vida. Mas ele nunca deixou de ler. Sim. Ele tem só 5ª série. Nunca chegou nem no 2º grau. Conheço vários. Estou falando de bilionários da Forbes. Estou falando de gente que venceu mesmo na vida. E que ele não tem educação formal, mas leitura eles tiveram que passar, porque é um acurtamento de experiências, um acurtamento de vivência. Você consegue encurtar, encurtamento seria a palavra certa, né? É um encurtamento de experiências trazendo resultado mais rápido. E eu diria como 4, isso é para quem acredita, é você ter uma intimidade com Deus que Ele mesmo começa a te falar, você sabe que você está fazendo não é certo. A gente chama, na linguagem dos crentes, a gente chama isso de Espírito Santo. O Espírito Santo ele te incomoda, a gente sempre fala isso. Você está aqui, eu estou começando a ficar com raiva de alguma coisa, o Espírito Santo fala assim, calma. Como que diferencia? É uma voz interior. Como é que diferencia, Brunet? Como é que eu sei que é Deus falando comigo e não minha própria cabeça? Tem várias formas. Primeira, e que é o maior filtro que existe, é a Bíblia. Deus nunca vai falar algo que já não esteja escrito. Por exemplo, o tempo todo a Bíblia está defendendo você proteger tua casa e tua família. Então, se vem uma voz falando assim, Joel, deixa tua casa, mano. Tenta uma coisa nova ali.
Você fala, será que é Deus falando comigo? Não tem como. Ele não pode ir contra a sua própria palavra, diz a Bíblia. Cara, só isso já... Entendeu? Só isso aqui já é suficiente. Já é suficiente. Então, se você quer realmente escutar a voz de Deus... Vai lá no fundamento. É aqui, ó. Exatamente. Não escuta a religião, não escuta o líder espiritual. Primeiro é o fundamento. Primeiro é o fundamento. Depois você escuta quem você quiser. Tá bom. Se você não conhecer o fundamento que está escrito... Não muda. Nunca mudou. Nunca mudou em 2000 anos. Tá dando certo há 2000 anos. Tá dando certo. O que Funciona. os outros falaram, você mede pelo que está escrito. Agora, se você não conhecer o que está escrito, qualquer um consegue te enganar pelo que fala. Em nome de Deus. Em nome de Deus as pessoas te enganam, porque você não conhece o que está escrito. Incrível.